Campos do Sertão e são alunos da disciplina de Elementos de Mecânica dos Sólidos. E o nosso professor e orientador é o Adeildo Amorim. E a nossa equipe é formada por Janicleia Santos Silva, Marisângela Sobreira Quixabeira e Salomão Gomes Barbosa Júnior. Vamos dar início à nossa apresentação do nosso trabalho. Nosso trabalho proposto foi determinar o centroide da chapa de aço esquematizada pela figura abaixo. Então, vamos ver como fazer o cálculo do centroide de figuras geométricas desconhecidas como dessa figura. Então, para calcular o centroide dessa chapa de aço, o primeiro passo é dividi-la em N regiões cujas formas geométricas sejam conhecidas e em regiões delimitadas por funções também conhecidas. E em seguida, calcularemos o centroide dessas N regiões e a partir do centroide dessas regiões, podemos calcular, enfim, o centroide da chapa de aço. Então, nós estamos aqui, a figura está dividida, nós dividimos ela em cores diferentes para determinar primeiro essas áreas individuais, para depois calcularmos a soma delas. Vamos, no caso, definimos essa primeira figura aqui como a figura 1 e vamos dar início ao cálculo dessa figura. Vamos calcular a área da figura ao lado, representada como A1, utilizando a seguinte expressão. A1 é igual à integral da derivada da área do elemento, com P de 2x variando no intervalo fechado de 0 a 1. E a integral será dada por A é igual à integral que varia no intervalo de 0 a 1 de y de x dx. Sabemos que a derivada da área do elemento é igual a y de x dx e que y de x é igual a x elevado a 1 meio. Vamos substituir esses valores nas funções e vamos obter que a área será igual à integral que varia de 0 a 1 de x elevado a 1 meio dx. E vamos aplicar agora a integral, que vamos obter que a área é igual a 2x elevado a 3 meio dividido por 3 no intervalo de 0 a 1. E, consequentemente, vamos substituir o intervalo e vamos obter que a área será igual a 2/3. Então, a área será igual a 0,667 metros quadrados. Vamos calcular o momento estático da área 1 em relação ao eixo x. O momento será dado pela equação que Q de x será igual à integral de y barra do elemento vezes a derivada da área do elemento. Logo, teremos que Q de x será igual à integral que varia de 0 a 1 de y barra do elemento vezes a derivada da área do elemento dx. Sabemos que y barra do elemento é igual a y de x dividido por 2 e que a derivada da área do elemento é igual a y de x. E vamos substituir então na função. E teremos que Q de x será igual à integral que varia de 0 a 1 de y de x dividido por 2, substituímos aqui, e vezes o y de x dx, que é a derivada da área. E temos que Q de x será igual à integral de 0 a 1 da raiz de x sobre 2 vezes a raiz de x vezes x. Vamos simplificar a integral e vamos obter que Q de x será igual à integral que varia de 0 a 1 de x sobre 2 dx. Integrando e aplicando o intervalo, nós vamos ter que Q de x será igual a 1/4. Implica dizer que Q de x será igual a 0,25 metros cúbicos. Agora vamos calcular o momento estático da área 1 em relação ao eixo y. Q de y será igual à integral de x barra do elemento vezes a derivada da área do elemento. E teremos que Q de y será igual à integral que varia de 0 a 1 x barra do elemento vezes a derivada da área do elemento dy. Sabemos que a derivada da área do elemento é igual a yx dx e que x do elemento será igual a x. Logo, teremos que Q de y será igual à integral que varia de 0 a 1 de x vezes y de x dx. Substituímos, nós teremos que Q de y
Q de y será igual à integral que varia de 0 a 1 de x vezes a raiz de x dx. Simplificando, nós vamos ter Q de y é igual à integral que varia de 0 a 1 de x vezes x elevado ao meio dx. Vamos aplicar a integral no intervalo, que será igual a Q de y é igual a 2 vezes a raiz de x elevado ao cubo dividido por 5 no intervalo de 0 a 1. Isso implica dizer que Q de y será igual a 2/5 metros cúbicos, que será igual a 0,4 metros cúbicos. Vamos calcular as coordenadas do centroide de A em relação aos eixos x e y. Em relação ao eixo x, teremos que o x barra será igual a Q de y dividido pela área, que será igual a 0,4 dividido por 0,667, e teremos que o x barra será igual a 0,60 metros. Agora, em relação ao eixo y, nós teremos que y barra será igual a Q de x dividido pela área. Teremos que y barra será igual a 0,25 dividido por 0,667. Teremos então o y barra igual a 0,375 metros. As coordenadas então serão x barra igual a 0,60 metro e y barra igual a 0,3 metros. Agora vamos calcular a área da segunda figura. Vamos lá, novamente utilizando a seguinte expressão. A2 será igual à integral da área do elemento, da derivada da área do elemento com P2 de x, variando no intervalo de 1 a 3. A integral será dada por A é igual à integral que varia de 1 a 3 de y de x dx. Sabemos que y de x é igual a x menos 2 elevado ao quadrado. E vamos substituir na função para obtermos que A será igual à integral que varia de 1 a 3 de x menos 2 elevado ao quadrado dx. Integrando e aplicando o intervalo, nós vamos obter que A será igual a x elevado ao cubo dividido por 3 menos 2x ao quadrado mais 4x no intervalo fechado de 1 a 3. Então, a área será igual a 2/3, que será igual a 0,667 metros quadrados. Vamos calcular o momento estático da área 2 em relação ao eixo x. O Q de x será igual à integral de y barra do elemento vezes a derivada da área do elemento. Logo, o Q de x será igual à integral, que varia de 1 a 3, y barra do elemento vezes a derivada da área do elemento dx. Nós sabemos que o y barra do elemento será igual a y de x dividido por 2 e que a derivada da área do elemento é igual a y de x dx. Logo, substituímos, nós teremos que Q de x será igual à integral que varia de 1 a 3 de y de x dividido por 2 vezes y de x dx. Implica dizer que o Q de x será igual à integral que varia de 1 a 3 de x menos 2 ao quadrado dividido por 2 vezes x menos 2 ao quadrado dx. Simplificando a integral, nós vamos obter que o Q de x será igual à integral que varia de 1 a 3 de x menos 2 elevado à quarta dx. Integrando e aplicando o intervalo, nós vamos obter que o Q de x será igual a 0,2 metros cúbicos. Agora, vamos calcular o momento estático dessa área 2 em relação ao eixo y. No caso, será o Q de y igual à integral de x barra do elemento vezes a derivada da área do elemento. Logo, o Q de y será igual à integral que varia de 1 a 3 x barra do elemento vezes x do elemento dy. Nós sabemos que a derivada da área do elemento é igual a y de x dx e que o x do elemento é igual a x. Logo, substituindo, vamos ter que o Q de y é igual à integral que varia de 1 a 3 de x vezes y de x dx. Substituindo, nós vamos ter essa equação, que é igual à integral de 1 a 3 de x vezes x menos 2 ao quadrado dx. Vamos simplificar e obter a integral que varia de 1 a 3 de x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4 dx.
integrando e aplicando, nós teremos que o Q de y será igual a x à quarta dividido por 4 menos 4x ao cubo dividido por 3 mais 2x ao quadrado no intervalo de 1 a 3. Isso implica dizer que o Q de y é igual a 4/3 metros cúbicos. Então, o Q de y será aproximadamente 1,33 metros cúbicos. Vamos calcular as coordenadas da figura 2 do centroide de A em relação aos eixos x e y. Então, será dado por x barra igual a Q de y dividido pela área. No caso, o x barra é igual a 1,33, que foi o QY que a gente encontrou agora há pouco, dividido pela área, que deu igual a 0,667. Então, x barra será igual a 2 metros. E o eixo y, nós teremos que o y barra é igual a Q de x dividido pela área. Logo, o y barra será igual a 0,2 dividido por 0,667. Temos que o y barra é igual a 0,3 metros. E as coordenadas da centroide, então, serão x igual a 2 metros e y barra igual a 0,3 metros. Olá, eu sou Jane Cléia, dando continuidade no trabalho. A gente tem a terceira figura. A terceira figura, ela vai ser dada, a área dela vai ser dada pela integral da área de D vezes a área elevada à área do elemento. Está sendo no intervalo, está definido em relação à chapa no intervalo de 0 a menos π. Então, com isso, fazendo a aplicação, né, a gente vai ter que a sua área vai ser igual a menos 2 metros quadrados. Agora, calculando o momento da área 3 em relação a x, a gente vai ter que o momento vai ser dado por kx é igual à integral de y do elemento vezes d da área do elemento. Então, a gente fazendo as nossas aplicações, a gente vai ter que y do elemento vai ser igual a y e x do elemento vai ser igual a seno de y. Então, com isso, a gente vai ter que o momento da terceira figura em relação a x fica sendo de π metros cúbicos. Agora, a gente vai ter em relação ao eixo y. Então, em relação ao eixo y, a gente vai ter que x do elemento vezes d da área do elemento. Nesse caso, a gente vai ter que o x do elemento vai ser seno de y sobre 2. Então, com isso, a gente fazendo as nossas substituições, QY do intervalo de menos π a 0, a gente vai ter que, vai nos dar uma resposta, fazendo as aplicações das integrais, a gente vai ter como resposta o momento de y da área 3 em relação, a gente vai ter π sobre 4 metros cúbicos. Então, a gente pode calcular agora a centroide em relação aos eixos x e y. Então, a centroide em relação ao eixo x vai ser dada por QY sobre a área, que a gente vai ter aí o valor de 0,393 metros. Em relação ao eixo Y, a gente vai ter que vai ser dada por kx sobre a área, então a gente vai ter aí um valor de 1,57 metros. Agora, a centroide, a gente vai ter aí o valor das coordenadas do centroide. A gente vai agora para a quarta figura. A quarta figura também vai ser dada pela área, né? A gente vai utilizar a mesma forma, só porque a quarta figura a gente vai ter que ela vai se encontrar num intervalo em relação à chapa de menos 4 a π. Então, fazendo as nossas a menos π. Então, fazendo as nossas aplicações, a área vai ser igual à integral de menos 4 a menos π de x de y dy. A gente vai ter com x de y igual a seno de y, a gente vai ter que a sua área vai ser dada por, fazendo as aplicações, a gente vai ter que 0,346 metros quadrados. A gente agora vai calcular os momentos estáticos da quarta região em relação aos eixos x e y. Então, em relação ao eixo x, a gente vai ser calculado por essa expressão. Então, a gente vai fazer as nossas substituições. A gente tem que y do elemento vai ser igual a y. Então, substituindo, e x de y é igual a seno de y. Então, fazendo as nossas substituições, a gente vai ter que o momento estático de x em relação da quarta figura, a gente vai ter que a resposta, fazendo as aplicações das integrais, a gente vai ter menos 1,283 metros cúbicos. Agora, em relação ao eixo y, a gente vai ter que calcular por essa expressão, x do elemento vezes dA do elemento. A gente vai ter que, em relação ao eixo y, a gente vai considerar x de y igual a seno de y,
E y do elemento vai ser seno de y sobre 2. Então, fazendo as nossas substituições, a gente vai ter que QY vai ser dada pela integral de menos 4π de seno de y sobre 2 vezes y dy. Então, com isso, a gente pode calcular os momentos estáticos em relação a y, que a gente vai obter o resultado fazendo a integração de 0,909 metros cúbicos. Então, com isso, a gente pode calcular as coordenadas do centroide. Em relação a x, vai ser QY sobre a área, que a gente tem o resultado, fazendo a substituição de 0,2625 metros, e de y, em relação ao eixo y, que é dado por QX sobre a área, a gente vai ter como resposta menos 3,704 metros. Então, com isso, a gente conclui que as coordenadas do centroide da quarta figura ficou sendo x igual a 0,2625 metros e y menos 3,704 metros. Agora, a gente vai para a quinta figura. A quinta figura é de um triângulo retângulo. Para a gente calcular a sua área, vai ser dado pela base vezes a altura dividido por 2. A gente tem como área 1 metro quadrado. As coordenadas do centroide em relação a x, então, essa figura ela se encontra a 3 metros de distância em relação à origem da chapa. Então, vai ser dado as coordenadas de x, a gente tem 10 terços, que é 3,33. Em relação ao eixo y, então, a gente realocou 4 metros, que ele está a 4 metros de distância em relação à chapa, a gente vai ter aí, que vai ser dada por 4,33 metros. Agora, o momento estático de x da quinta figura. Então, o momento estático de x vai ser dado que x vai ser igual a y vezes a área, que a gente tem 3,33. Que y vai ser dada por x vezes a área, no qual a gente vai ter o valor de 4,33 metros cúbicos. Agora, passando para a sexta figura. Na sexta figura, nós temos um retângulo. Então, a gente tem que essa figura vai ser dado, aliás, é uma figura de um quadrado. A gente vai ter que, para calcular a sua área base vezes a altura, que a gente tem a sua área de 1 metro quadrado. As coordenadas do centroide. Então, como essa figura, a gente vai ter que as coordenadas do centroide vai se dar, não é, no centro da figura. Então, de x vai ser 1/2 e de y vai ser também 1/2. 0,5 de x e 0,5 de y. Agora, a gente vai ter os momentos estáticos. Então, o momento de x vai ser y, de x vai ser y barra vezes a área, que a gente vai ter 0,5. E de y vai ser x barra vezes a área, que a gente vai ter o valor de 0,5 metros. Para a sétima figura a gente tem a figura de um retângulo. A base vezes a altura. Então, a gente tem que, para essa figura, a gente calculando, a gente vai ter 20 metros quadrados, né? Então, a gente vai ter que as coordenadas do centroide vai se dar no centro dessa figura. A gente vai ter aí que vai ser 5. Então, ela se distancia 5 metros em relação à origem da chapa, vai ser 5 sobre 2, que a gente vai ter 2,5. E de y, a gente vai ter a altura sobre 2, ela está a uma altura de 4 metros. Então, a gente vai ter aí que vai ser 4 por 2, vai ficar menos 2 metros quadrados. Então, a gente vai ter aí o momento. O momento em relação a x a y. Em x vai ser menos 40 e y vai ficar sendo de 50 metros cúbicos. Dando continuidade à aula, que é o Salomão, vamos para a figura 8. A figura 8 é um círculo. Então, vamos calcular a área do círculo. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Aplicando os valores, teremos que a área é igual a 0,785 metros quadrados. Cálculo das coordenadas da centroide. X barra é igual a 2,5 metros. Y barra é igual a menos 1 metro. Cálculo do momento estático da área 8 em relação ao eixo X. A fórmula é Q de X é igual a Y barra vezes a área, o que nos resulta em Q de X igual a menos 0,785 metros cúbicos. Em relação a Y, vamos obter o resultado de Q de Y igual a 1,96 metros cúbicos. A única diferença das fórmulas é que nós trocamos o Y barra pelo X barra. Vamos para a figura 9.
o triângulo, onde fazendo o cálculo da área, vamos obter 1 metro quadrado da área. Mas como é vazado, é a parte vazada, vai ser menos 1 metro quadrado da área, a área negativa. Cálculo das coordenadas centroide. X barra é igual a base dividido por 2, que vai resultar em x barra igual a 1 metro. Em y barra vai ser igual a menos 3,67 metros. Cálculo do momento estático da área nova em relação ao eixo x. Vai ser aquela mesma forma anteriormente, Q de x igual a y barra vezes a área, e o Q de x vai ser igual a 3,67 metros cúbicos. Em relação a y, teremos a mesma fórmula novamente, só modificando o y pelo x, e o Q de y vai ser igual a 1 metro cúbico. Vamos para a 10ª figura, um triângulo. Substituindo os valores na fórmula da sua área, vai nos dar 2 metros quadrados. Cálculo das coordenadas da centroide. Cálculo das coordenadas da centroide, nós iremos obter que x barra vai ser igual a 6,67 metros. E y vai ser igual a y barra vai ser igual a 1,33 metros. Cálculo do momento estático da área 11 em relação ao eixo x. Q de x vai ser igual a y barra vezes a área. Substituindo os valores, teremos que Q de x vai ser igual a 2,66 metros. Cálculo do momento estático da área em relação ao eixo y. Q de y vai ser igual a x barra vezes a área. Substituindo os valores, teremos que Q de y vai ser igual a 13,33 metros cúbicos. Vamos para o cálculo da figura 11, que é um trapézio. Ao substituirmos os valores da área, teremos que a área vai valer 0,75 metros quadrados. O cálculo das coordenadas da centroide vai ser x barra igual a 3 mais a base dividido por 2, o que iremos obter 4 metros. E o y barra vai ser menos 3 mais a altura dividido por 3. E teremos y barra igual a menos 3,166 metros. Cálculo do momento estático da área 11. Q de y é igual a y barra vezes a área. Substituindo os valores, teremos que Q de x é igual a menos 2,375 metros cúbicos. Em y, vai ser praticamente a mesma forma, só substituindo o x pelo y. Teremos Q de x igual a 3 metros cúbicos. Todos os resultados que obtemos, todas as áreas, Qx e Qy, colocamos nessa tabela. E chegamos ao resultado que essa chapa tem 21,145 metros quadrados. É a área dessa chapa. E o Q de x é igual a menos 29,121 metros cúbicos. Q de y é igual a 75,919 metros cúbicos. Então, através dessa tabela e dos resultados obtidos, conseguimos resolver a questão que foi dada pelo professor, que é a questão A, para saber a centroide. Então, para calcular a centroide, determinar a centroide da peça, nós temos que x total é igual a x, é igual ao somatório de QY sobre o somatório da área, dividido pelo somatório da área, o que nos dá 3,590, é o valor do x barra total. E o y barra total vai ser igual ao somatório de QX dividido pelo somatório da área, que nos resulta em y barra total igual a menos 1,377. Então, através desses valores, chegamos ao resultado final de nossa aula.